Muito do modo que nós celebramos advém como herança do mundo judaico, da sua cultura, do seu modus vivendi, da sua percepção. E uma dessas realidades é o sentido de memória. Embora no Ocidente a memória seja algo vista como realidade que permeia muito mais o passado e que muitas vezes nós nem queremos contemplar, a memória para o povo semita, ela deve estar sempre à frente daquele e daquela que caminha, que tem uma meta. Por que isso? Para que, ao contemplar as realidades que permeiam a memória, o caminheiro, a caminheira, por assim dizer, vai revendo e, sobretudo, aprendendo e se reinventando para chegar à meta. A memória também para o povo judaico, e que deve ser entendida para nós também como uma contribuição, é um ato de, ao lembrar, atualizar. Por isso que na Páscoa judaica eles comem ervas amargas, eles ficam em jejum e comem em pé para lembrar os primeiros pais que foram avisados pelo anjo do Senhor de que estivessem com os rins cingidos e prontos para a libertação. E é por isso então que na atualidade não ocorre mais aquela libertação, mas os sentidos são atingidos, de modo então que os judeus de hoje, ou seja, as gerações atuais, façam a memória e atualizem hoje aquilo que ocorrera para eles há mais de 5.000 anos. Mas e nós? Nós também fazemos um memorial, e um memorial incruento. Como assim? A cruz foi uma vez por todas. Isso está na carta aos Hebreus, capítulo 9. Ele não precisa morrer novamente para a nossa salvação, mas a cada missa, em especial aos domingos, nós celebramos, não é só o Padre, nós celebramos um memorial da Páscoa do Senhor, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Não é que Jesus morra novamente, não. Ele já fez isso uma vez por todas. Porém, na força do Espírito Santo e na autoridade da igreja, como acabamos de ouvir, segundo o evangelista Mateus, nós, a igreja, temos essa autoridade de, ao lembrar da Páscoa de Jesus, fazer com que aqueles acontecimentos há mais de 2.000 anos cheguem até nós com seus frutos. E com isto nós vamos, como diz São Paulo aos Filipenses, crescendo de glória em glória. Ou seja, nós todos aqui estamos caminhando de domingo a domingo até chegarmos ao domingo pleno, que será a vida em Deus. O que é a vida em Deus? Quando Deus for tudo em todos. Na oração da coleta, nós rezando ao Pai, nós assim dissemos: ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram os fundamentos da fé. É muito importante que nós que aqui estamos celebrando vitórias, fazendo a memória de quem partiu, visitando o cônjuge, experimentando a vida de comunidade, é muito importante que nós nos entendamos como seres de relação. Há pessoas, inclusive, que trabalham muito bem no resgate da cultura, fazendo links com o mundo de hoje
para que as atuais gerações não se esqueçam de que muita gente veio antes de nós e que o que somos hoje devemos a esses tantos. E é isso que fazemos quando nos lembramos de Pedro e Paulo, que lançaram os rudimentos da fé. E assim eu creio dentro de um nós cremos. Isso é muito interessante, sobretudo para aqueles e aquelas que gostam de história, que a Igreja Católica, ela se manteve, não obstante a tantos desafios, ela se manteve tendo com muita clareza, com muita consciência de que o aspecto comunitário é de fundamental importância. Sim, a senhora tem que crer, o senhor tem que dizer sim. Eu pessoalmente tenho que dar a minha resposta, mas a minha crença, por mais que eu esteja com meu esposo sempre, é uma crença pessoal, mas uma crença pessoal em comunhão com uma crença comunitária. Eu não creio acima ou à parte da comunidade, eu creio com a comunidade, porque eu sou também comunidade. Isso aqui é a riqueza do Concílio Vaticano II, quando tirou aquela ideia estratificada da que estava o Papa, que estávamos nós, e revelou que nós somos um mistério de comunhão. Ontem mesmo, com os ministros extraordinários da comunhão eucarística, dizia que eu aqui não sou mais do que os senhores e senhoras. Nós celebramos. Eu, em nome da igreja, presido a celebração que deve tocar e alimentar a todos nós, com a palavra, com a Eucaristia e com o encontro fraterno. E há algo muito interessante, entre tantas coisas, e infelizmente não temos tempo hábil dentro de uma missa, que me toca muito quando eu leio Atos 12. Olha que São Pedro já tinha experimentado a morte de um dos seus irmãos no apostolado, Tiago, que é o Tiago maior, irmão de João, evangelista, e havia todo um medo que graçava em toda a sociedade, que queriam destruir aquela nova comunidade que eles chamavam inicialmente dos seguidores do caminho, e conseguem capturar Pedro e encarcerá-lo. E há 4 destacamentos, ao todo 18 guardas para assegurar de que ele não fugiria. Mas o texto diz que enquanto Pedro estava lá na cadeia, no cárcere, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Notemos que isso aqui é o Atos dos Apóstolos. Nos evangelhos, sobretudo em Mateus, Jesus diz: eu rezei por ti, Pedro, para que não fosse joelhado pela força de Satanás. Ou seja, o vínculo visível com o sucessor de Pedro, o Papa, é até hoje uma realidade que mantém a comunidade unida, para que dessa forma nós em marcha cheguemos juntos ao céu, que é a nossa meta. Mas o que significa a igreja rezava? A igreja rezava por ele, mas a igreja reza por cada um de nós. É importante que nós tenhamos essa clareza. Aqui, como irmãos e irmãs, nós derramamos nossas lágrimas quando temos muitas notícias venturosas. Nós ficamos felizes, exultantes, ficamos alegres, que bom, celebramos vitórias, ficamos entusiasmados, ótimo. É aqui também lugar de partilhar as alegrias, mas também aqui é lugar de partilhar nossas dores, saudades, nossas memórias, de encontrar consolo. Isso quer dizer que sim, temos que rezar uns pelos outros. Para quê? Para que perseveremos, para que cheguemos à meta. E aí, meus irmãos e irmãs, o salmista pede no Salmo 33, de todos os temores, aliás, não pede, ele afirma,
De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Essa temática do nome temor é muito importante. É um dom do Espírito, temor de Deus, mas é uma palavra com duplo sentido. Temor ou temer significa ter medo, um medo que paralisa, um medo que assombra, que, enfim, nos deixa inquietos, mas temer significa ter respeito. A nossa vida em Deus, a nossa resposta ao Senhor não pode ser advinda do medo. Já no século XVI, Teresa de Ávila destacava isso: não por medo, minhas filhas, mas por atração deveis amar a Deus. Infelizmente, se não todos, mas pelo menos na minha geração, cresceu com essa frase: Deus castiga, Deus está vendo, viu? Deus não. Inclusive, também é da cultura de muitos lugares. Eu vou falar com o padre, uma criança em Monsenhor Gil, eu vi nascer, batizei, de repente, 4, 5 anos, a criança, toda vez que me via, caía aos berros. E aí eu falei assim um dia com a mãe dela: por que é que essa criança está chorando toda vez que está me vendo? E a mãe, com vergonha, abaixou a cabeça e disse: padre, a culpa é minha. É porque a menina é tão inquieta e ela só fica quieta quando eu digo: o padre vai vir te castigar. Eu falei para ela: você é muito danada, viu? No lugar de me convidar para comer uma galinha caipira, você fica botando medo na sua filha. Lá fiquei 5 anos e foram 3 anos para que eu conseguisse resgatar o coração daquela criança. Dom Celso, meu velho bispo, dizia: quando as crianças se aproximam e te abraçam, é porque naquela casa gostam do padre. Estou de olho, viu? Se não, é um sinal de que o negócio está, enfim. Mas Deus nos livra de todos os temores. Deus nos livra daquele medo que paralisa e, sobretudo, daquele medo que nos agrilhoa. Em Roma, perto do Vaticano, tem a igreja de São Pedro Advíncula, justamente com essas correntes que aprisionavam Pedro e que caíram por terra. E Deus nos livra dos temores para quê? Para podermos, com a graça de Deus e com esforço pessoal, dizer um dia: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Será que eu, falando de mim, será que eu, Carlos, irei conseguir falar isso? Será que eu conseguirei, quando mercado a minha missão nessa terra, tão bonita, tão fascinante, tão instigante, será que eu conseguirei dizer: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé? E aí Jesus pergunta a mim e aos senhores e senhoras: por que você vem aos domingos à missa? Por que você se sente membro dessa comunidade? Por que você se programa para domingo a domingo se fazer atuante, constante conosco? Jesus pergunta: quem sou eu para você? Essa pergunta é crucial, porque, a depender da resposta, podemos nos apaixonar ou nos distanciar do Senhor. E Pedro fez isso. Na sua fala, que não foi oriunda de uma força humana, mas de uma revelação divina, Pedro reconheceu que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, o aguardado das nações. Quem é Jesus para você? Ele é seu amigo? Ele é seu confidente? É Ele que você recorre quando está triste, abatido, choroso, saudoso? É Ele que você apresenta seus projetos, o novo mês? É a Ele que você apresenta sua família? É a Ele que você pede forças,
É a Ele que você agradece pela namorada, pelo namorado que tem. É a Ele que você recorre para reavivar a chama interior em você. Julho está aí às portas. Quem é o Senhor para você? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, desceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, na solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades da Igreja e de toda a humanidade. Supliquemos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Mas pela Santa Igreja fundada sob Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que conduz a salvação, nós nos pedimos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo Pedro, para que confirme na fé dos fiéis católicos e seja sinal da unidade na Igreja e entre todos os cristãos, nós nos pedimos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelas pessoas que, a exemplo do apóstolo Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus Cristo, para que exerçam sua missão com alegria, coragem e fidelidade, nós nos pedimos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pela renovação carismática católica que assume a nossa missa com a liturgia de hoje, no canto, no instrumento, no voto, no poder do acolher, que se reúne todas as sextas aqui na paróquia, e também pelo texto dos homens, que também está nos ajudando a realizar essa missa, que se reúne também toda terça-feira após o momento, para que esses dois grupos, movimentos na vida da nossa paróquia, seja para nós sinal da riqueza do Espírito de Deus, nós nos pedimos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Ó Cristo, sois o Filho do Deus vivo, escutai essas nossas preces, que humildemente vos apresentamos. Vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Hoje nós vamos